Convidar você a abrir a Bíblia comigo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. E aí eu já quero deixar um abraço da nossa igreja em Conservatória para os irmãos. Incentivar você que não nos conhece ainda, quiser passear, conhecer a terra da Seresta, comer uma comida gostosa, tirar uma boa tarde, depois cultuar a Deus numa igreja da família, você é nosso convidado, tá? Lá você pode fazer o combo, você vai, passeia, se diverte, vê os pontos históricos e acaba o dia cultuando ao Senhor. E se quiser o culto, pode passar lá em casa e tomar um café. É só avisar, pastor, estou chegando e tudo, que a gente dá um jeito, coloca mais água no café, mais água no feijão, a gente dá um jeito para receber os irmãos. Quero agradecer também o pastor Reinaldo e a Paulinha, estão lá em Conservatório me cobrindo hoje, por isso que não estão aqui, estão lá ministrando. Então a gente tem feito sempre essa ajuda mútua, né? Quando eu venho para cá, Deus abençoe de ter alguém para poder me ajudar lá também. 1 Coríntios 10, eu quero ler com você do verso 31 até o verso 33, finalzinho do capítulo aí. 1 Coríntios 10, do verso 31 até o verso 33. Você que encontrou pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Você pode fechar seus olhos uma vez mais? Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós adoramos o Teu nome essa noite. Como é bom, Pai, poder cultuar o Senhor, declarar que Cristo é tudo que nós temos. Como é bom, Pai, poder entregar adoração a Ti e ser ministrado pela Tua presença. Agora, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Que não seja, Pai, a minha capacidade humana, não seja a minha intelectualidade, mas que seja o Teu Espírito Santo que possa falar através de mim na Tua palavra. Que o nosso coração, Pai, seja aberto e receptivo à Tua voz e que o Senhor cumpra o propósito que o Senhor tem na Tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações, nós nos rendemos a Ti e Te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você deve estar acompanhando o noticiário do Brasil dos últimos meses, e uma das notícias do momento no nosso país está envolvendo um escândalo com relação a um banco, que eu não vou citar o nome, mas que você sabe qual é, né? Esse culto é transmitido, então eu não vou citar o nome. Vou brincar que o dono desse banco, ele tem nome de um profeta do Antigo Testamento, né? Tem até um com esse nome lá, o Daniel, está lá em cima, né, Daniel? Então você sabe de quem que eu estou falando. E esse banco, eu estava lendo as notícias, pensando na ideia que a gente vai falar um pouco hoje, que é sobre investimento. E eu estava vendo as notícias, às vezes meio curioso, né? O que tinha nesse banco, né? Quais eram as promessas? E esse banco era um banco que prometia ganhos exorbitantes, rápidos, algo muito fora da curva, assim. E isso geralmente atrai as pessoas, né? Uma promessa de que você vai investir um dinheiro, vai ganhar muitas vezes mais, um retorno muito rápido. E aí eu lembro da minha avó, é um ditado bem católico, né? Mas que diz que quando a esmola é muita, o próprio santo fica meio desconfiado, assim, né? Uma promessa muito fora do comum. Mas muita gente acreditou nessa promessa. No final das contas, você viu, você sabe melhor que eu, esse banco se mostrou uma grande fraude, ele foi liquidado, e ele está envolvido em uma série de coisas, né? Não só questão financeira. E eu queria pensar, através dessa história com você, para a gente introduzir, sobre o fato de que existe uma necessidade real da gente investir. Mas a gente tem que pensar no que a gente está investindo, ou aonde a gente está investindo, o que vale a pena, o que é verdadeiro, no mundo em que você pode investir em tantas coisas diferentes. No que vale a pena investir? A gente está aí na jornada da Quaresma, vida contagiante, recebendo toda semana princípios para uma vida contagiante, buscando ter uma fé que nos transforma e que também transforma através de nós. Na semana passada a gente falou sobre as conexões, sobre criar relacionamentos
para levar vidas ao Evangelho. A gente recebeu princípios valiosos. E a verdade é que nós precisamos investir nisso. Investir em ter uma vida contagiante que toca, que alcança, que impacta outras pessoas. E é verdade também que investir envolve sacrifício, envolve risco, mas envolve também recompensas. E, acima de tudo, a gente precisa saber quais investimentos, como crentes, como cristãos, nós devemos fazer. Porque se a gente não souber no que a gente deve investir, a gente pode errar e chamar de sucesso o que Deus chama de fracasso. E ver tudo que a gente faz naufragar, assim como esse banco que eu citei de exemplo, naufragou. Tem gente por aí investindo e chamando de sucesso o que Deus chama de fracasso. Por exemplo, esses escândalos mostram que tem gente ficando rico às vezes, explorando as pessoas. Você deve estar vendo aí também, né? O escândalo do INSS, né? Tirando dinheiro de aposentados para enriquecer com isso. E talvez algumas dessas pessoas devem estar pensando assim, nossa, ou até um momento pensaram, né? A gente está tendo sucesso, a gente está enriquecendo, o nosso negócio está dando certo. Para nós, enquanto crentes, a gente deve viver e investir pautado pela palavra de Deus. O nosso investimento no que diz respeito a algo que é mais valioso que dinheiro, que é a nossa vida. A nossa vida deve ser um investimento em prol do reino de Deus. A nossa vida, que é o bem mais precioso que a gente tem, que não é o dinheiro, tá? Se eu falar para você hoje, ó, eu vou te dar, Marina, 300 milhões de reais, mas você vai ter só 3 dias de vida, você vai aceitar? Não vai, mas é 300 milhões de reais, é muito dinheiro, não é, gente? Eu acho que a maioria de nós nunca vai saber o que é uma quantia dessa. Mas se eu falar para você que eu vou te dar e você tem só 3 dias de vida, você vai aceitar ou você vai preferir continuar com a sua vida? Está vendo como a sua vida vale muito mais do que dinheiro? E a gente deve investir a nossa vida para o reino. O apóstolo Paulo, que é o autor humano do texto que a gente leu aqui, ele entendeu bem isso. Ele entendeu que ele deveria investir a sua vida para fazer Cristo conhecido. É por isso que a sua célebre declaração lá em Filipenses 1, 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Normalmente a gente pensa no morrer como uma perda, né? Mas para Paulo era lucro. Por quê? Porque a vida dele era para Cristo. Então o viver era para Cristo e o morrer era se encontrar com Cristo. Por isso, a partir do exemplo do apóstolo Paulo, eu quero dividir com você essa noite 4 investimentos que todo crente precisa fazer para impactar pessoas. 4 investimentos que todo crente precisa fazer para impactar pessoas. E aí o pastor Lucas brincou, eu vou brincar também. Seminaristas, vocês vão ver que o meu sermão hoje, na minha homilética, ele não vai ser assim muito expositivo, porque eu vou passear um pouquinho na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas você não esculache na sua mente não, tá? Procure ser edificado na palavra, procure acalmar o seu coração. Não é porque a gente começa o seminário, né, pastor Douglas? A gente quer ali tintim por tintim, a rigidez homilética, mas com alguns anos de pastor, de vez em quando, né, pastor Douglas? A gente foge um pouquinho ali do protocolo. Eu quero falar de 4 investimentos que todo crente precisa fazer para impactar pessoas, para contagiar pessoas. E o primeiro deles é investir em um amor que se dispõe a sacrificar a própria liberdade. Investir em um amor que se dispõe a sacrificar a própria liberdade. É muito interessante essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque em vários capítulos aqui, eu poderia colocar aqui, a partir do capítulo 8 pelo menos, Paulo ele começa a trabalhar exatamente a ideia da liberdade cristã. E aí ele vai trabalhar isso dentro de um problema que havia lá para a igreja em Corinto, que era a questão de alguns se acharem melhores ou piores, porque comiam ou não comiam carne sacrificada a ídolos. E havia essa competição, tinha gente que achava assim, não, isso não tem nada demais, a gente está em Cristo, a gente é liberto, a gente tem a Deus, então isso não é um problema.
Mas haviam aqueles que achavam isso um grande problema. E Paulo vai pontuar o problema, por exemplo, do testemunho disso, né? Se eu sei que é algo consagrado a ídolos, eu não devo comer, não porque o ídolo tem poder, mas por uma questão de testemunho público. Mas Paulo ele vai começar a trabalhar essa ideia num prisma maior do que pode ou não pode, do que eu tenho liberdade para fazer ou eu não tenho liberdade para fazer. Qual é a ideia de Paulo? É que a glória de Deus e o amor às pessoas está acima da minha própria liberdade. E se eu quero impactar pessoas, eu preciso investir em um amor que se dispõe a sacrificar a própria liberdade. O que significa isso, pastor? Eu tenho que estar disposto a abrir mão da minha liberdade para servir as pessoas às vezes, para abençoar as pessoas, para ter mais acesso às pessoas. Impactar vidas, contagiar pessoas, vai custar muitas vezes abrir mão de alguma liberdade nossa por aqueles que ainda não creem em Cristo e também por aqueles que são mais fracos na fé. Isso é algo que o meio cristão está falando muito pouco, né? Eu tenho que abrir mão da minha liberdade, eu tenho que tomar cuidado com a minha postura, porque há irmãos mais fracos na fé. Paulo vai trabalhar muito bem essa ideia. Hoje se fala muito em ser livre, e é quase que uma liberdade para eu esfregar na cara do outro assim, eu posso fazer, eu não sou religioso, a minha igreja não tem uso e costume, então eu posso fazer sim. Eu posso ir em tal lugar, eu posso usar tal roupa, eu posso brincar de tal maneira. Qual o problema? Não é pecado. E essa liberdade, né, às vezes parece que é para esfregar ou para postar e mostrar que eu não estou preso ao sistema religioso. Só que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o amor aos meus irmãos, o amor a Deus, o amor àqueles que não creem em Cristo, está acima da minha liberdade. Você deve ter ouvido aí semana passada, né? Paulo, ele se fez de judeu para falar com judeus, se fez de gentio para falar com gentios, se fez de fraco para ganhar os fracos, se fez de tudo para ganhar todos. Ele vai dizer no capítulo 9, eu sendo livre me fiz escravo de todos. Interessante essa expressão, né? Ou seja, eu abri mão da minha liberdade. Por quê? Porque acima da minha liberdade está o amor pelas vidas. E aqui no capítulo 8, que é o primeiro que eu vou citar, Paulo diz isso, né? Verso 13, 1 Coríntios 8, Paulo vai dizer: e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, eu nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Olha um homem que dedicava a sua vida a investir em pessoas. Ou seja, se eu comer carne, vai atrapalhar o seu Daniel na fé, eu nunca mais vou comer carne. Eu estou disposto a abrir mão da minha liberdade pelo amor. O foco do apóstolo Paulo era investir naquilo que era certo, não a sua própria liberdade. Não era uma questão se era certo ou se era errado, mas era o amor a Deus e o amor às pessoas. Falando de polêmica, né? Hoje eu vou falar de mais uma. Você deve ter visto aí, os adolescentes falaram de uma outra polêmica aí, de uma musiquinha de 3 letras, 3 vogais. Não vou falar o nome não, também você já entendeu. E sabe o que me preocupou mais nisso? Eu até dividi um pouco com alguns deles, que vieram me falar que ia ter um debate e tudo. Não é a questão, será que a música faz referência? Será que é um problema ou não é? A minha questão é, as pessoas no meio gospel estão mais preocupadas em dizer, a gente faz o que a gente quiser, a gente compõe o que a gente quiser, mais preocupadas em lacrar, em polemizar, do que em levar adiante a mensagem do Evangelho. Quando eu ouvi a música, eu ouvi comentários, a primeira coisa que eu me lembrei foi desse texto aqui: se comer carne escandaliza o meu irmão, eu não vou comer mais carne. Eu não conheço o pessoal lá, mas se eu conhecesse, o conselho que eu daria é, se compor desse jeito, está escandalizando as pessoas, o conselho da palavra é, não faça.
Porque o amor àqueles que são mais fracos na fé está acima da nossa liberdade de fazer ou não fazer. Hoje as pessoas estão muito preocupadas em lacrar, em polemizar, em mostrar que pode fazer, sem entender que há irmãos que vão ter dificuldade em entender algumas coisas, e que esses irmãos devem ser amados. Por quê? Porque foi por eles que Cristo morreu. Quando Paulo fala lá no capítulo 8 sobre esse texto que eu falei, ele vai dizer o seguinte, verso 12, 1 Coríntios 8, 12: e deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. É sério isso, não é, gente? Ou seja, quando eu estou assim, não estou nem aí, eu faço o que eu quiser, eu tenho liberdade, mas se eu escandalizo, se eu firo o meu irmão, Paulo está dizendo, é contra Cristo que vocês estão pecando. Percebe como uma coisa é séria? Se eu quero investir para impactar vidas, o primeiro investimento é esse. Eu tenho que investir em desenvolver um amor que se dispõe a sacrificar a própria liberdade. Sabe por quê? Grava isso no seu coração. A medida do amor é o sacrifício e não as palavras. A medida do amor é o sacrifício e não as palavras. Ah, eu amo os perdidos. Você está disposto a sacrificar a sua liberdade para que eles possam conhecer a Cristo? Ah, eu amo aqueles irmãos simples da igreja, tão simples, sem estudo, mas que estão lá, né? Amam a Jesus. Mas aí, como eu tenho liberdade, eu componho uma música que está nem aí se eles vão entender ou não, está nem aí se eles vão entender mal ou não. Cuidado, meu irmão. Há um limite muito estreito entre usar a minha liberdade e esquecer que acima da minha liberdade está o amor a Deus e o amor às pessoas. Por quê, pastor? Porque eu fui liberto do pecado para viver como escravo de Cristo, como servo de Cristo, e não para viver por aí satisfazendo as minhas próprias vontades. Impactar as pessoas é se sacrificar para que outras pessoas possam viver uma vida em Deus. Por isso, o segundo investimento que todo crente tem que fazer para impactar vidas é investir em ser a solução e não o problema. Parece bobo isso, não parece? Mas olha o que Paulo vai dizer no verso 32, 1 Coríntios 10, agora eu vou voltar, 1 Coríntios 10. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. No reino de Deus, meu irmão, não existe meio termo. Ou você é um problema, ou você é uma bênção. Ou você está sendo parte do problema, ou você é parte da solução. E aí você vai me ouvir falar, pastor, mas eu não ajudo e nem atrapalho ninguém, eu estou só vivendo a minha vida. Então você é parte do problema. Sabe por quê? Porque a sua omissão está sobrecarregando alguém. Se você é alguém, desculpa o termo, que é um zero à esquerda, que não faz diferença, nem para ajudar, nem para atrapalhar, você pode não estar entendendo, mas a sua omissão está sobrecarregando alguém e está, de alguma forma, atrapalhando o alcance da igreja. Porque se você se levantasse para servir, para ajudar, a igreja poderia contagiar muito mais gente do que ela contagia hoje. Porque é fácil falar isso, né? Não, eu não atrapalho, eu não ajudo, eu não prego, eu não oro, eu não evangelizo, eu não visito, eu não discipulo, mas eu também não atrapalho, pastor. Eu vou no culto domingo, eu faço a minha oração na hora do louvor, pastor Rodrigo ministra bonito, eu levanto a minha mão e falo, Cristo é tudo. Mentira, não está sendo nada para mim, mas eu falo, que é tudo. E eu vou para minha casa e vivo a minha vida como se o evangelho fosse só mais uma coisa. Você está atrapalhando o reino de Deus. Você é um problema no reino de Deus. Por quê? Porque a sua missão está sobrecarregando alguém. Porque o alcance da igreja não é maior, porque você não se posiciona. E mais, você está sendo um mau exemplo. Porque talvez vai ter gente que vai se converter e pensar assim, vou ser crente igual ele, né? Isso que é ser crente.
Ele vem à igreja e vive a semana inteira indiferente. É isso, é confortável. Mas impactar vidas é um investimento de alto custo. Eu tenho que dedicar a mim, investir em ser a solução e não parte do problema. Como tem gente por aí que é pedra de tropeço. E Paulo vai falar, né? Não sejam, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja. Ser pedra de tropeço é ser algo que está no caminho, é algo que atrapalha, é algo que faz as pessoas caírem. É ter atitude, é ter comportamento, é ter decisões que levem outras pessoas a pecar ou a estarem confusas espiritualmente. Tem pessoas, gente, mas não deve ter aqui em Volta Redonda não, só em conservatório que tem. Tem pessoas que estão há anos na igreja e ainda não começaram a ser solução. Então a vida inteira sendo problema, dando trabalho, em meio à dificuldade. Eu até brinquei lá em conservatório uma vez, né? Como é que é caminhar com Deus? Ai, é tão difícil. Ai, é tanta luta. Ai, é tanta prova. Nossa, caminhar com Deus é muito difícil. Eu falo que esse aí nunca vai ser evangelista, né? Tem que ter um encontro com Cristo. Porque imagina, você falar para um não crente isso. É tanta luta, é tanta prova, é tanta perseguição, é tanta dificuldade. E será que está sendo perseguido por quê? Porque prega o evangelho? Porque ama Jesus? Porque leva Deus a sério? Ou como disse o pastor Douglas na pregação dele, né? Está fazendo tudo errado e está sendo perseguido pela própria injustiça. Tem gente que está há anos na igreja e nunca trabalhou, mas está sempre dando trabalho. E se eu quero impactar vidas, eu preciso investir em ser sempre parte da solução e não do problema, dentro e fora da igreja. Paulo está dizendo aqui, ó, não seja um pé de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios e nem para a igreja de Deus. A gente não pode ser parte do problema, a gente não pode ser parte dos pessimistas, dos reclamões, dos críticos de tudo. Conhece crente que é assim? É crítico de tudo. É o especialista em igreja, em criticar, que nunca ganhou uma pessoa para Cristo. Não discipula ninguém, mas prega melhor que o pastor. É especialista em louvor e adoração. É o mestre em teologia. Critica tudo, mas não vive nada. Você deve ser tão servo, investir tanto em ser a solução e não o problema. Você deve ser tão servo que você não vai ter tempo para se preocupar com aquilo que é irrelevante. É esse investimento que eu tenho que fazer se eu quero impactar a vida. Eu vou ser tão servo que eu não vou ter tempo para me preocupar com aquilo que é irrelevante. Quem quer impactar não pode viver para o seu próprio ego. Por isso, o terceiro investimento que todo crente precisa fazer para impactar vidas é investir em ser agradável a todos em tudo. Olha o verso 33, 1 Coríntios 10. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. A sua vida, a minha vida, a nossa vida deve ser vivida para servir as pessoas. E se eu quero impactar vidas, eu preciso investir em ser agradável a todos em todas as coisas. E isso não significa viver uma vida para agradar todo mundo, porque seria contraditório, né? O próprio Paulo vai dizer, eu procuro agradar a quem? A Deus ou a homens? Não é que eu vou perverter a verdade, que eu vou adocicar a mensagem do evangelho para ser agradável a alguém. Qual é a questão que Paulo está dizendo aqui? É que eu vivo para que pessoas possam crer em Cristo. Eu não vivo para me satisfazer. Eu não vivo buscando o meu próprio interesse. Eu não vivo para ser problemático e atrapalhar as pessoas a caminharem com Deus. Pensa aí um pouquinho. Você com certeza conhece algum crente que atrapalha os outros a caminharem com Deus. Atrapalha quem chega na igreja a se firmar. Atrapalha quem está na igreja a se animar a servir. Não conhece alguém? Por quê?
Porque essa pessoa vive em função do seu ego. Ser agradável não é ser bonzinho demais, não é bajular as pessoas, mas viver para que elas estejam mais próximas de Cristo. É não buscar. Paulo, ele explica, né? Ele vai dizer, como é que a gente faz isso? Ainda no verso 33, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que eles sejam salvos. Ser agradável é viver a minha vida cristã para que outros possam ser impactados pelo poder de Jesus. É viver a minha vida cristã para que outros possam caminhar melhor na caminhada cristã. Ser agradável a todos em tudo é isso. É nos dedicar a adaptar, se for preciso, o nosso comportamento por amor. É se dedicar a não criar barreiras ao Evangelho. É evitar ofensas desnecessárias. É buscar o bem espiritual das pessoas. E aí, eu queria te chamar a refletir em uma coisa. Além de caminhar na igreja para adorar a Deus, o que mais te motiva a caminhar na igreja? Porque o motivo deve ser esse de Paulo aqui. Paulo foi um dos maiores investidores em pessoas da Bíblia Sagrada. Dedicou a sua vida a pregar o Evangelho, a plantar igreja, a levantar líderes. E ele está dizendo aqui, eu não estou buscando o meu próprio interesse. Não estou buscando reconhecimento. Não estou buscando aplauso. Eu estou buscando o interesse das pessoas. Para que elas fiquem felizes e vão para o inferno? Não. Para que elas sejam salvas. O quanto da sua vida cristã está sendo dedicada a ajudar outras pessoas a crerem em Cristo? É esse investimento que eu tenho que fazer. Isso é investir em ser agradável a todos, em tudo. Paulo vai dizer no verso 31, um texto que a gente já decorou: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E qual é a maneira de fazer tudo para a glória de Deus? É não fazendo nada para a nossa própria glória. É não vivendo para a gente mesmo. É não buscando o nosso próprio interesse. Como diz reverendo Douglas, qual é a única maneira de servir a Deus? É servindo as pessoas. Você quer fazer tudo para a glória de Deus? Para de buscar o seu próprio interesse. Para de ser egoísta, para de focar só em você, para de vir à igreja só porque você tem problema e começa a caminhar com Deus porque você quer ajudar outras pessoas a caminharem com Jesus. Sabe por quê? Lembra que eu te disse que o dinheiro não é o mais valioso? 99% dos seus problemas, quando você morrer, vão acabar com você. Sabia disso? Pega as suas ansiedades, suas preocupações, quando você morrer, eles vão ter alguma importância? Não, né? Então você tem que investir a sua vida naquilo que é eterno. O pastor Douglas falou, você pode estar pregando o evangelho para o próximo Billy Graham. Eu já contei lá várias vezes, né? A gente não conhece muito a história de Mordecai Ham. Mordecai Ham foi o evangelista que pregou quando Billy Graham, com 16 anos, se converteu. Mas tem mais um semeador lá, sabe quem? Teve um amigo de Billy Graham. Billy Graham não queria ir naquela cruzada. Billy Graham estava naquele momento da adolescência, assim, meio desanimado com a igreja. Aí tem um amigo dele que falou assim, não, vamos, porque lá tem um homem de Deus que prega a palavra. Você está precisando ouvir a palavra. O cara é tão desconhecido, o amigo dele, que eu não lembro nem o nome dele. Mas ele foi usado para que Billy Graham tivesse um encontro com Cristo. Isso é não buscar o nosso próprio interesse. Isso é investir em ser agradável a todos em tudo. É ser agradável até no tratamento com as pessoas. A maneira como você trata as pessoas dentro e fora da igreja, está aproximando ou está afastando de Cristo? Gente, me dá horror. Vou fazer um desabafo pastoral aqui. Aqui eu posso, né? Lá em conservatório é mais difícil, que aí é meu rebanho. Me dá horror ver crente com cara de não. Crente rabugento. Crente com aquela cara de ódio. Aí chega o visitante da igreja, a pessoa não dá um sorriso. Você vai ter dias difíceis, irmão, eu sei. Mas você tem que ser agradável às pessoas. Você tem que refletir o amor de Cristo, a glória de Deus. Você carrega o poder do Evangelho. Você é um vaso de barro, mas a presença do Espírito Santo está em você. Você tem que manifestar Deus para as pessoas, meu irmão. E aí eu te pergunto, a sua postura está aproximando ou está afastando de Cristo? Você está preocupado
em aproximar as pessoas de Cristo? Ou você está preocupado em vir à igreja só para você ganhar alguma coisa com isso? E é isso que nos torna semelhantes a Cristo. E é esse investimento que a gente tem que fazer. Por isso, o quarto investimento que todo crente deve fazer para impactar vidas e aí eu vou para o versículo 1 de 1 Coríntios 11, investir em ser imitador de Cristo, tornando-se um exemplo. Paulo ele vai concluir essa sessão, 1 Coríntios 11, verso 1, dizendo: sejam meus imitadores, como eu também o sou de Cristo Jesus. Impactar vidas, meu irmão, vai custar um tipo de vida onde eu me coloco como um exemplo, porque o meu modo de viver se espelha no de Cristo Jesus. Investir nisso é um desafio e ao mesmo tempo é um chamado para nós. Cristo foi quem mais impactou e ainda impacta vidas, e nós somos chamados a levar adiante esse legado de amor. Eu preciso investir em viver uma vida cristã que as pessoas possam olhar para mim e dizer: eu quero ser crente igual a Bíblia, eu quero caminhar com Deus igual a Bíblia caminha, porque a Bíblia ela não é perfeita, mas ela imita Jesus. Hoje, o que é comum? As pessoas tirarem o corpo fora. Olha para Jesus, mas não, você já ouviu alguém falar isso? Mas não olha para mim não, porque se você olhar para mim, está arriscado até você desviar. Misericórdia, né? Que vida cristã é essa? Meu Deus! E aí Paulo está dizendo assim: sejam meus imitadores. Porque eu sou perfeito? Porque eu sou Deus? Não, porque eu sou imitador de Cristo Jesus. Ser exemplo dá trabalho, sabia? Você tem procurado ser exemplo para alguém? Eu sou pai recente, né? Henrique está com 2 anos e meio. E dá um trabalho ser exemplo para filho, não dá? Porque às vezes você vai brigar com ele está imitando você. É a sua atitude, é o seu jeito. Aí você fala assim: meu Deus, como é que eu vou puxar a orelha se ele está fazendo isso porque ele me viu fazendo? Ser exemplo dá trabalho, requer sacrifício, demanda suportar cobrança. Porque quando você se coloca para ser exemplo, você vai ser cobrado. Você não pode ter telhado de vidro, você não pode ser hipócrita, mas ser exemplo é o caminho para impactar vidas. Foi assim que Paulo impactou, contagiou vidas. Ele investiu em viver a sua vida imitando a Jesus, a ponto de dizer: podem me imitar, não porque eu sou o bonzão, mas porque eu vivo uma vida irrepreensível. A minha vida é vivida para imitar Jesus. Eu não vivo para mim mesmo.